Eu nunca contei essa história pra ninguém. Nem pra minha filha, nem pros meus netos. Mas agora que meus cabelos estão mais brancos do que cinza e minhas mãos tremem até pra segurar uma xícara de chá, sinto que é hora. Eu amei um homem que todos diziam ser o pior erro da minha vida. E talvez tenham razão. Mas mesmo assim, eu não me arrependo. Tudo começou no verão de 1972, em uma cidade pequena no interior de Minas. Daquelas em que todo mundo sabe da vida de todo mundo. Eu tinha 22 anos, e o vestido mais bonito que já usei na vida era amarelo. Não era novo, era da minha irmã mais velha. Mas me fazia sentir como se fosse. Eu trabalhava na biblioteca municipal, lia romances escondida atrás do balcão e achava que minha vida ia ser tranquila. Casar com o Antônio, filho do dono da farmácia, ter 2 filhos e viver ali mesmo, até o fim. Mas o destino é como o vento. Não se importa com os planos que a gente faz. Foi numa terça-feira à tarde que ele apareceu. Alto, com um jeito cansado e um olhar que parecia carregar o peso de uma vida inteira. Chegou perguntando por livros, de direito penal, o que já me pareceu estranho. Ninguém na cidade estudava aquilo. Disse que se chamava Davi Oliveira. O nome não me disse nada, mas o rosto parecia familiar. Foi só no dia seguinte que minha vizinha fofoqueira veio correndo me contar. Esse homem aí, minha filha, é o irmão do Marcelo, aquele que foi preso em Belo Horizonte. Dizem que matou um cara numa briga de bar. Meu coração gelou. Era isso que eu precisava para me manter longe. Mas não foi o que aconteceu. Davi voltou na semana seguinte. E na outra. E na outra. Cada vez ficava mais tempo, perguntava mais coisas. Começamos a conversar sobre livros, depois sobre filmes, depois sobre a vida. Eu tentava resistir. Juro que tentava. Mas toda vez que ele falava baixo com aquela voz grave e calma, eu esquecia do que todo mundo dizia. Um dia ele me levou um livro com a capa rasgada e disse: "Você devia ler esse. É sobre uma mulher que escolhe o amor, mesmo quando o mundo inteiro manda ela fugir." Eu li. Chorei. E naquela noite sonhei com ele. A gente se viu escondido por semanas, numa clareira no fim da trilha, atrás da casa do senhor Ademar. Era arriscado. Um escândalo se descobrissem. Mas com ele eu me sentia viva. Pela primeira vez, não era a filha da dona Odete, nem a bibliotecária certinha da cidade. Era só eu, mulher. Desejo. Coragem. Claro que isso não ia durar muito. Uma tarde, voltando da trilha, encontrei meu pai me esperando no portão. Rosto duro, olhos vermelhos. Ele não me bateu. Mas as palavras que disse doeram mais do que qualquer tapa. Se você cruzar com esse homem de novo, pode se considerar fora desta casa. Naquela noite, chorei tanto que meu travesseiro amanheceu encharcado. Tentei escrever uma carta para Davi, dizendo que era melhor acabar. Rasguei. Tentei fugir com ele. Tive medo. Foi aí que tudo começou a desmoronar. Eu sabia que meu pai não estava blefando. Quando ele dizia uma coisa, era lei. Foi assim com meu irmão mais velho, que foi expulso de casa por querer casar com uma protestante. Foi assim com minha mãe, que vivia em silêncio, como se falar fosse um risco constante. Então eu me afastei de Davi. Parei de ir na biblioteca. Comecei a ajudar minha tia na costura, só para não ter que passar pela praça onde ele costumava sentar. Por semanas, ele não apareceu. E isso me matou mais do que a ausência. Ele não insistiu, não bateu na porta, não deixou carta. Só sumiu. Pensei que tivesse desistido de mim, que tivesse entendido que eu era fraca demais para escolher o amor. E talvez ele tivesse razão. O Antônio, aquele da farmácia, me pediu em casamento um mês depois. Me entregou um anel de ouro simples,
com as mãos suadas, dizendo que sempre me amou em silêncio. Minha mãe chorou de alívio. Meu pai sorriu como quem vence uma batalha. E eu aceitei. Porque estava cansada de decepcionar todo mundo. O casamento foi marcado para o fim daquele ano. E aí, como a vida é sarcástica, Davi voltou, me encontrou por acaso na feira, carregando uma cesta de alface e vergonha. Eu tremi. Ele não. Me olhou firme e perguntou: "É isso que você quer?" Eu não respondi, mas meus olhos entregaram tudo. Na noite seguinte recebi um bilhete por baixo da porta. Letra trêmula, mas inconfundível. "Me espera na clareira, pela última vez." Meu coração disparou. Eu não podia. Mas fui. Ele estava lá, envelhecido, mais magro, com os olhos cheios de raiva e ternura ao mesmo tempo. Me perguntou por que eu desisti. Eu disse que era tarde demais. E ele respondeu algo que nunca esqueci. "Para quem ama de verdade, nunca é tarde. É só covardia." Aquilo me rasgou. Porque era verdade. Eu chorei. Pedi desculpas. Disse que tentei esquecê-lo, que tentei amar outro homem, que tentei obedecer. Mas não conseguia. E então ele fez o impensável. Me pediu para fugir com ele. Disse que tinha uma pequena casa num vilarejo a 50 quilômetros dali. Que ninguém nos encontraria. Que poderíamos recomeçar do zero. Naquela noite, eu disse sim. Voltei para casa, me deitei ao lado do anel de noivado e olhei para o teto até o sol nascer. Pela manhã, deixei uma carta para meus pais, outra para o Antônio e uma para minha irmã. Peguei uma muda de roupa e fugi. Davi estava me esperando na beira da estrada, num Fusca velho e azul. Sorriu quando me viu. Eu sorri de volta. Pela primeira vez em meses, respirei sem culpa. Mas felicidade clandestina não dura muito. No vilarejo, onde nos escondemos, comecei uma vida que parecia de filme. Colhíamos frutas, cozinhávamos juntos. Eu lia em voz alta enquanto ele cortava a lenha. Não tínhamos quase nada, mas tínhamos paz. Até que 2 meses depois, chegou uma carta com o selo do cartório da minha cidade. Era da minha irmã. Dizia apenas: "Volta. É urgente. O papai está doente. E você precisa saber a verdade sobre o Davi." Meu mundo caiu. Eu reli aquela carta da minha irmã umas 10 vezes. O envelope tinha cheiro de casa antiga e perfume barato. O conteúdo, no entanto, não tinha nada de doce. "Você precisa saber a verdade sobre o Davi." Eu quis ignorar. Ficar no meu refúgio com ele. Mas a palavra verdade tem um peso que corrói o silêncio. E a outra frase, "papai está doente", me rasgou. Davi percebeu que algo estava errado assim que voltei do correio. Sentamos sob a sombra do limoeiro e eu mostrei a carta. Ele não disse uma palavra. Apenas fechou os olhos por longos segundos. "Tem coisas que você ainda não sabe", ele disse com a voz mais grave do que de costume. "E talvez eu tenha errado em não te contar antes." Meu coração gelou. Mas não falei nada. Só balancei a cabeça. Eu queria saber. Mas não ali. Não naquela tarde. Não com o cheiro de limão no ar e as galinhas ciscando como se nada estivesse prestes a desabar. Na manhã seguinte, arrumei uma mochila com poucas roupas e fui para a rodoviária. Davi me levou de carro até lá. O silêncio entre nós gritava. Antes de eu embarcar, ele me segurou pelo pulso e disse: "Seja forte. E me escuta antes de acreditar em qualquer coisa." Assenti e entrei no ônibus com a cabeça fervendo. Quando cheguei em casa, minha mãe me abraçou sem dizer nada. Pela primeira vez em muito tempo, senti ternura nela. Minha irmã estava mais magra, os olhos fundos. Meu pai estava em uma cama, irreconhecível. Os olhos antes duros agora estavam nublados de fraqueza. Fiquei ali por dias, ajudando minha mãe, tentando fingir que não estava desesperada.
Até que minha irmã me chamou no quarto dela. Trancou a porta e começou. Eu nunca quis te contar isso, mas já que você está disposta a jogar sua vida fora por esse homem, você precisa saber. O Davi não foi preso por uma simples briga de bar. Ele matou um homem. E esse homem era nosso primo, o Rafael. Senti minhas pernas falharem. O quê? Isso mesmo. O Rafael. Ele estava em Belo Horizonte para um congresso da faculdade. Foi encontrado morto perto de um bar onde o Davi trabalhava. Havia testemunhas. A polícia prendeu o Davi, mas não conseguiu provar nada. Faltaram evidências. E ele foi solto. Mas todo mundo sabe que foi ele. O Rafael tinha uma briga antiga com o irmão do Davi. Motivo não faltava. Minhas mãos suaram. Eu mal conseguia respirar. Por que ninguém nunca me contou isso? Porque papai achou que era melhor esquecer. Mas agora, vendo você com esse homem, ele pediu para te contar tudo. Disse que não queria morrer com esse peso. Saí do quarto cambaleando. Minha cabeça rodava. E com ela, todas as lembranças dos olhos de Davi, dos silêncios, dos sorrisos tristes. Deitei na antiga cama da infância, olhando para o teto, e me perguntei: será? No dia seguinte fui até a delegacia. Pedi os registros do caso. O escrivão me olhou com pena, mas me entregou um envelope velho e amarelado. Li tudo. Havia inconsistências. Nada conclusivo. Testemunhas contraditórias. Nenhuma prova direta. Mas um detalhe me chamou a atenção. Davi não era o único suspeito. O irmão dele, Marcelo, também havia sido interrogado. E mais, o Rafael tinha sido visto discutindo com outro homem naquela mesma noite. Um homem de terno, loiro, que não foi identificado. Aquilo me deixou mais confusa ainda. Quando voltei para casa, encontrei minha mãe sentada na varanda, tricotando. Ele é um assassino, mãe? Ela suspirou. Eu não sei, mas eu sei o que a dor faz com uma pessoa. E eu nunca vi seus olhos tão vivos como quando você estava com ele. Não era a resposta que eu queria, mas talvez fosse a única possível. Naquela noite, sonhei com Davi. Ele estava no limoeiro me olhando com tristeza. E no sonho, ele dizia: não acredite nas palavras. Escute seu coração. Quando acordei, tomei uma decisão. Eu precisava ouvir dele, cara a cara. Precisava saber tudo, toda a verdade. E mais, precisava saber quem ele era, para além do que diziam dele. Voltei ao vilarejo sem avisar. Peguei 2 ônibus, caminhei quase 40 minutos pela estrada de terra batida. Quando finalmente cheguei na casinha de madeira, já passava das 6 da tarde. O céu estava alaranjado e o cheiro de lenha queimando invadia tudo. Davi estava no alpendre, afiando uma faca de cozinha. Quando me viu, não sorriu. Mas os olhos me abraçaram. Eu sabia que você ia voltar, ele disse. Sabia que não era covarde. Sentei na cadeira de palha ao lado da dele. Ficamos em silêncio por alguns minutos, até que soltei. Preciso que você me conte tudo, sem rodeios, sem metáforas, sem poesia. Me diz, você matou o Rafael? Ele baixou a cabeça. O barulho da faca parou. O vento balançou as folhas secas do chão. Não. Mas também não sou inocente. Meu peito se apertou. Explica. Naquela noite o Marcelo, meu irmão, se meteu em uma briga com o Rafael. Já era tarde. Estavam os 2 bêbados, discutindo por causa de uma mulher. Eu trabalhava no bar onde tudo começou. Quando a briga esquentou, eles foram para fora. Eu segui os 2 para tentar separar. Ele parou. Respirou fundo. Quando cheguei no beco, o Rafael já estava no chão, sangrando. O Marcelo tinha uma barra de ferro na mão. Ele me olhou desesperado e disse: me ajuda, pelo amor de Deus. E eu ajudei.
Peguei a barra, joguei num canto e puxei ele dali. Eu fechei os olhos. Não conseguia imaginar a cena sem sentir náusea. A polícia chegou 1 hora depois. Alguém nos viu. Disseram que eu estava no local. Eu neguei. O Marcelo fugiu da cidade naquela noite. E eu fiquei. Assumi a culpa. Não disse nada. Nem sobre ele, nem sobre a verdade. Porque ele é meu irmão. E eu achei que estava fazendo o certo. Fiquei em silêncio por tanto tempo que o som dos grilos parecia ensurdecedor. Então você preferiu ser preso a entregar o culpado? Eu preferi proteger minha família. Como você, quando tentou proteger a sua se afastando de mim. Aquilo me desmontou, porque era verdade. Em nome da família, nós dois tínhamos se destruído por dentro. Por que você nunca me contou? Porque achei que, se você soubesse, nunca mais conseguiria me olhar nos olhos. Porque achei que o passado não precisava te contaminar. Mas eu estava errado. Você merecia saber desde o início. As lágrimas vieram sem esforço. Eram quentes, salgadas, desesperadas. E agora? Ele segurou minha mão. Agora você decide. Você sabe tudo. E só você pode escolher se essa história termina aqui. Ou continua. Olhei nos olhos dele. Vi dor. Arrependimento. Mas vi também algo que nunca encontrei em nenhum outro homem. Entrega. Me levantei sem dizer nada. Entrei na casa. Peguei minha mala antiga, onde ainda havia algumas roupas que eu deixei, e fui até o quarto. Na escrivaninha havia uma carta endereçada a mim. Abri. Se você estiver lendo isso, é porque decidiu me ouvir. E se decidiu me ouvir, talvez haja salvação para o que a gente sente. Sorri em meio às lágrimas. E naquele momento, decidi. Não importa o que digam. Não importa o que pensem. Eu escolho amar o homem que todos julgam errado. Porque ele teve a coragem que eu nunca tive. A de carregar o pecado dos outros nas próprias costas. E mesmo que o mundo não entenda, eu entendo. Voltei para a cidade com Davi 1 semana depois. As más línguas se alvoroçaram. Olhares atravessados no mercado, cochichos na feira. Até minha antiga chefe da biblioteca cruzou a rua para não me cumprimentar. Mas o pior não foram os outros. Foi encarar minha família. Meu pai, já debilitado, mal conseguia falar. Estava em seus últimos dias. E mesmo assim, quando me viu entrar com Davi na sala, a veia em sua testa pulsou. A boca tremeu. Ele quis gritar, eu sei. Mas só conseguiu fechar os olhos e virar o rosto. Minha mãe, envergonhada, serviu café em silêncio. Davi o aceitou com educação. E eu sentei com o peito ereto. Pela primeira vez, não pedi desculpa, por amar. No terceiro dia, meu pai me chamou no quarto. Estava fraco, a voz fina como papel rasgado. Você não me escutou, ele sussurrou. Preferiu ele. Preferi a verdade. E o que é verdade, menina? A verdade é que ele não me escondeu nada. Ele errou. Mas foi leal com o erro. O senhor passou a vida defendendo gente que nunca te respeitou. E quando eu decidi proteger alguém que me ama de verdade, virei vergonha, ele tossiu. Olhou pro teto. Você vai sofrer. Já sofri. Agora quero viver. No dia seguinte, ele partiu. Silencioso, seco, como viveu. O enterro foi discreto. Pouca gente falou comigo. Nenhuma lágrima daquelas foi compartilhada comigo. Mas Davi ficou ao meu lado o tempo todo. Mudo, firme. E só isso bastou. Depois do luto, voltamos para casa. A vida no vilarejo parecia mais leve agora. O passado tinha sido encarado. E isso, por mais doloroso que fosse, me libertou. Anos depois, me tornei professora. Davi montou uma pequena marcenaria. Nunca tivemos filhos. E isso ainda me aperta o peito às vezes. Mas ele me deu uma vida inteira de escuta, de carinho, de silêncio compartilhado.
E o mais importante, me deu paz. Meu pai morreu sem me perdoar. Minha mãe se reaproximou aos poucos. Minha irmã... Bom, ela só entendeu minha escolha quando o marido dela foi pego traindo com a vizinha. E ela sentiu o mundo desabar. Cada um carrega suas verdades. A minha é essa. Eu me apaixonei pelo homem errado. E faria tudo de novo. Porque, no fim das contas, certo e errado são apenas palavras que a sociedade criou para rotular o que não entende. E ninguém nunca entendeu o amor que existiu entre nós dois. E tudo bem. Hoje, escrevo essas palavras com as mãos trêmulas, já velha, já cansada. Talvez minha neta leia isso um dia. Talvez não. Mas se alguém aí fora estiver vivendo um amor proibido, uma escolha difícil, uma batalha entre o que esperam de você e o que grita dentro de você, escuta o que arde no peito, porque a voz que vem de dentro raramente mente. E eu sou prova viva disso. Mesmo depois de tudo, de todos os julgamentos, eu não me arrependo.